Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo. Nessa terceira aula, que é a Cinesiologia Biomecânica Aplicada à Educação Física, nós vamos falar sobre os conceitos cinéticos para análise do movimento humano. Tudo bem? Então, primeira dinâmica, a primeira ideia, o que seria, né? O que o estudo da cinética faz, né? Qual que é o objetivo? Bom, o objetivo dela é desenvolver ferramentas para melhor avaliar as forças envolvidas no movimento. Diferente da cinemática, a cinemática ela avaliava o movimento, sem se preocupar com as forças envolvidas no mesmo. A cinética, o objetivo dela é avaliar o que? As forças envolvidas no movimento. Tudo bem? Então, dentro disso, nós vamos conversar um pouco sobre essa dinâmica dessas forças. Tá? Quais são os efeitos das forças? Bom, nós temos a inércia, que fala, por exemplo, que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, todo corpo parado tende a permanecer parado. Quanto maior a sua massa, maior a tendência de inércia. Massa, que é dada em quilogramas. Densidade, nós vamos falar sobre densidade. Volume, aquela ideia dos centímetros cúbicos. Pressão e peso. Peso é massa vezes a gravidade, tá? Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Bom, o primeiro dos conceitos que nós vamos debater realmente é a inércia, tá? O que seria inércia? Bom, a inércia é resistência à ação ou à mudança. Quando você fala assim, pô, o indivíduo é inerte, tá? Quanto maior a inércia, maior a resistência à ação. Quanto maior a massa, maior a tendência de inércia. Aí você deve se perguntar, não entendi. Bom, o que é mais fácil de você movimentar? O carro está parado. Você precisa iniciar o movimento. Um carro ou uma moto? Bom, a moto é óbvio. Por quê? A moto é mais leve. A massa da moto é menor. Se a massa da moto é menor, a tendência de inércia dela é menor do que a do carro. Segundo ponto. O que é mais fácil de você empurrar? Um carro que já está em movimento ou tirar o carro da inércia? Você precisa fazer mais força para tirar o carro da inércia. Tudo bem? Por quê? Todo corpo parado tende a permanecer parado. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Essa barra está parada. Ela vai, a menos que alguém faça alguma força sobre ela, ela vai permanecer parada. E esses indivíduos estão em movimento. Se eles pararem de patinar, eles vão permanecer em movimento durante um determinado tempo. Há quanto tempo? Não sei, depende da superfície de contato do patins, depende da superfície em que eles estão deslizando, o atrito. Tudo bem? Então a inércia ainda é resistência à aceleração. A aceleração. Aí tem gente que fala, mas o que isso tem a ver com a educação física? Bom, se você levar em consideração, por exemplo, você que curte puxar um peso, for levar em consideração o método do ponto zero, que o Sardinha ministra cursos acerca dele, a inércia ela está totalmente relacionada ao ponto zero. Ah, mas como assim? Quando você faz um movimento de ação excêntrica, à medida que você faz ação excêntrica, o músculo vai armazenando energia elástica. E aquela energia elástica, ela é transferida para a próxima repetição. Você deve estar se perguntando, mas... Bom, não entendi ainda. Na prática, na musculação, o indivíduo vai para o supino máquina. O primeiro movimento é concêntrica. Muitas vezes o indivíduo vira para você e fala que me ajuda a sair. Aí você faz ajuda no start e o cara faz 6, 7, 8, 10 repetições às vezes. Por quê? Porque à medida que ele vai fazendo ações excêntricas, ele vai armazenando energia elástica. E o ponto zero é um período sem movimento no final da ação excêntrica. Você volta o peso para a inércia. E você precisa a cada repetição tirar o peso da inércia, deixando a série de 8 repetições consideravelmente mais difícil do que fazer o movimento de forma ininterrupta. Viram? Precisa sim disso aqui, tá? E a dinâmica também de tendência de um corpo manter seu estado atual de movimento, que é o exemplo de baixo, tá? Exemplo de cima. Não tem unidade de mensuração para inércia. E a quantidade de inércia, ela lá, é proporcional à sua massa, como eu dei o exemplo do carro e da moto. Beleza? Que é justamente isso aqui, ó. Quanto maior a massa, maior a inércia. Moto aqui e carro aqui. Olha lá. Quanto maior a massa, maior a inércia. Beleza? Massa. O que é massa? Quantidade de matéria que compõe um objeto, em quilogramas. Todo mundo conhece aquela dinâmica do
IMC, né? Índice de massa corporal. O engraçado é que você pergunta o peso do seu aluno para poder calcular índice de massa corporal. É IMC, não é IPC não. Se você pergunta o peso, é IPC, índice de peso corporal. E eu desconheço índice de peso corporal, conheço índice de massa. Massa é dado em quilograma. Então, índice de massa corporal. Você vai apertar para o aluno, qual a sua massa? Não qual é o seu peso. Massa, tá? Massa. Força. O que é força? Ela é considerada a ação de empuxar, empurrar, aplicada sobre um determinado objeto. Força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Massa vezes aceleração, essa é a fórmula. A grandeza vetorial de força, ela tem sempre um sentido, uma direção, uma magnitude e um ponto de aplicação. Beleza. O que é cada um desses? Quando nós falamos de direção, você não vai olhar para a seta, para a cabecinha da seta. Você vai olhar apenas para o corpo da seta. Então, direção, diagonal. Tá? A força que o indivíduo está aplicando e a força de resistência dessa massa, elas estão na mesma direção, diagonal. Só que elas estão em sentidos opostos. Sentido. Tá? Se você arranca a cabeça de alguém, você tira totalmente o sentido dele. Concorda comigo? Se você arranca a cabeça de uma seta, você tirou o sentido da seta. Direção é o corpo, sentido é a cabecinha da seta. Magnitude é o tamanho do corpo da seta. Então, se você tem aqui, ó, olha lá, essa seta que o indivíduo está empurrando para cima, ela tem uma magnitude. A força de resistência também tem magnitude. Sentidos opostos. Aí eu vou e faço a pergunta. Qual seta está maior, azul ou vermelha? Azul. Se a azul está vermelha e azul é a força que o indivíduo está aplicando, significa o quê? Que a força resultante é qual? É vencida pelo indivíduo. Ou seja, essa bola, essa massa, ela está deslocando para cima ou para baixo? Para cima. Tá? A força resultante. Beleza? Tudo bem? Então, como eu disse anteriormente, ponto de aplicação é onde você aplica a força em um determinado corpo. Sentido, orientação da seta, a cabecinha da seta. Direção, é o corpinho da seta aqui. E intensidade ou magnitude é o tamanho dessa seta. Tudo bem? Nessa imagem anterior, como que eu tinha dito aqui, que eu tinha mostrado, se porventura as duas estivessem do mesmo tamanho aqui, ó, o que aconteceria? A força resultante seria zero. Significa o quê? O indivíduo está empurrando com 200 newtons e a bola está resistindo com 200. Ou seja, o cara está empurrando, mas está parado. Se a bola tivesse com 300 newtons e o indivíduo empurrando com 200, a força resultante seria de 100 para baixo. Ou seja, o cara ia estar apenas freando a bola para ela não rolar por cima dele. Você sabe onde você vê isso? Na musculação. Na musculação. Vamos chegar lá, tudo bem? Olha lá, definição de forças, tá? Quais são essas definições? Existe a definição de força, por exemplo, o que é força? É a ação exercida por um objeto sobre o outro. Então, não necessariamente é você empurrando um objeto. Se eu pego, por exemplo, essa garrafa aqui e coloco numa mesa, a garrafa exerce a força na mesa. E a mesma força que a garrafa exerce na mesa, a mesa exerce na garrafa como a reação, que toda ação tem uma reação. Tá? E as forças encontradas na avaliação do movimento humano. Então, quais são essas forças? Nós temos força externa e força interna. O que seria força externa? Tá? São fontes de fora do corpo. Você pode falar da gravidade, por exemplo, é a força em condição normal. Ela é constante. Então, a gravidade ela é sempre constante. Existe uma forma de você diminuir a força da gravidade? Tem, indo para a Lua. Você diminui a força da gravidade. Tá? Você diminui ela. Tudo bem? Então a força externa, ela afeta todos os objetos. E por essa razão deve ser a primeira força a ser considerada. Então a gravidade. Tudo bem? Então, e força interna? Bom, a força interna ela é proveniente de fontes internas. Onde é que você tem fonte interna de força no seu corpo? No seu músculo, tá? No seu músculo. Então, o músculo,
ele tem a capacidade contrátil, ele joga essa tensão de força interna no tendão e o tendão está fixado aos ossos, ele puxa um segmento ósseo. Esse segmento ósseo está fixado por meio de uma articulação e então realiza um movimento angular. Lembram? Tá. Temos também que levar em consideração do centro de gravidade. Tá? O centro de gravidade, por exemplo, ele diz respeito ao equilíbrio. Se você pega, por exemplo, esse centro de gravidade desse indivíduo aqui que está de cabeça para baixo e desloca para cá, o indivíduo o que ele vai fazer? Se o objetivo dele foi permanecer nessa posição, ele vai deslocar as pernas para cá. Para quê? Para poder fazer um contrapeso e tentar reajustar e reaver esse centro de gravidade. Tá? Então, o centro de gravidade é o quê? É um ponto que o peso corporal está igualmente equilibrado, independente da maneira em que o mesmo está posicionado. Em todas essas situações em que o indivíduo está em equilíbrio. Tudo bem? Está em equilíbrio. Em análise do movimento, o deslocamento do centro de gravidade funciona como índice de movimento. Então, se você visa avaliar o deslocamento de um indivíduo, você visa avaliar o quê? O deslocamento do centro de gravidade. Quanto maior o deslocamento do centro de gravidade, maior foi o movimento por esse indivíduo realizado. Vamos supor, o centro de gravidade desloca 10 metros por segundo. E você avalia vários blocos de 10 metros por segundo. 10 blocos de 10 metros por segundo. Passa um pouquinho, você começa a ver 12 metros por segundo, 13 metros, 15 metros, 18, 20 metros por segundo. O que você pode afirmar categoricamente? Bom, você pode afirmar categoricamente que o indivíduo está se deslocando em uma proporção de aceleração. O indivíduo está em aceleração. Porque o centro de gravidade se deslocou mais rápido à medida que o tempo foi passando, ou seja, a aceleração. E o oposto também é válido. Tá? Então, dentro dessa dinâmica ainda, nós temos também o peso. Tá? O que é o peso? Peso é a quantidade de força gravitacional exercida por um corpo, ou exercida sobre um corpo, desculpem. Então, por exemplo, se uma balança aqui na Terra mostra que o indivíduo pesa 68 quilos, qual seria o peso desse indivíduo? Você teria que fazer o quê? Como eu disse anteriormente, você teria que fazer peso é igual a massa, 68 quilos. Aí, qual que é a gravidade da Terra? 9,881 metros por segundo ao quadrado. Seria que multiplicar 68 vezes 9,81. Seria algo próximo de 670 newtons. Então, esse é o peso. Qual é o seu peso? 680 newtons. Qual é a sua massa? 68 quilos. Lembre-se disso. Outra coisa que nós temos que levar em consideração, pessoal, são as leis de Newton. Como havia dito anteriormente, a primeira lei é a lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Tá? Tende a permanecer em movimento. Então, isso aqui, por exemplo, é uma lei de Newton. Segunda, lei da aceleração. A aceleração de um corpo está diretamente proporcional à força que o produz. Então, pensa comigo. Duas situações. Esse carrinho aqui, ele sempre exerce uma força de reação. Só que, por exemplo, se o carrinho está deslocando para frente, significa que a força que o indivíduo exerce é maior do que a força de reação do carrinho. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora vem um outro ponto. Se você tem dois indivíduos, um indivíduo A, o mesmo carrinho, e o indivíduo B faz isso aqui, lembrando que a magnitude de força é aqui, ó, o corpinho da seta, tá? Então o que você faria? Primeira coisa, eu iria avaliar o quê? Olha lá. A magnitude da força do B foi maior. Se a magnitude de força do B foi maior, eu vou e faço a pergunta. Qual dos dois indivíduos vai colocar este carrinho para se deslocar com maior velocidade? O B. Por quê? Porque ele fez mais força. Se ele fez mais força, ele acelera aquele carrinho com com menor tempo. Ah, não entendi direito. Bom, você pega um Gol 1.0 e um Gol 1.6. Mesmo carro, teoricamente a mesma massa. Vamos supor que os dois têm a mesma massa. Você coloca os dois indivíduos para poder acelerar. Qual dos dois carros vai chegar em 100 km por hora? 1.6. Por quê? Porque o motor, por ser mais forte, conseguiu acelerar mais o carro.
Então é isso, tá? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Para toda ação, há sempre a reação igual, de mesma magnitude, mesma direção, em sentidos opostos. Em sentidos opostos. Então, quando você vai lá na academia e faz aquela baboseira, só um momento, precisa até molhar a boca para poder falar dessa besteira, aquela besteira chamada cadeirinha na parede, sabe? Aquela besteira. Quando você faz a cadeirinha na parede, meus jovens, você empurra a parede, lá, por exemplo, com 100 newtons. Né? O que a parede faz? Brilhantemente te empurra de volta com 100 newtons. Ah, como é que eu sei que é com a mesma quantidade? Bom, se você empurrou a parede e a parede caiu, significa que você empurrou com 110 e a parede empurrou com 100. Ela perdeu. Se você cair para frente, significa que você empurrou com 100 e a parede empurrou com 110. O que eu ainda não vi acontecer o segundo caso, tá? Eu nunca vi um indivíduo empurrar a parede e ele cair para frente porque a parede empurrou mais forte. Ainda não vi. Já vi a parede cair. Mas, indivíduos normais, fica lá segurando a parede. Jovens, a força que você faz na parede, ela faz de volta. Quando ela faz de volta, ela empurra você contra a sua patela. Então você tem um aumento de compressão patelar. Isso é física. Isso é física. Você não precisa nem ser um bom entendedor de treinamento, métodos. Basta lembrar da física do ensino médio, tá? Ah, mas quer dizer então que a isometria não presta? A isometria é sensacional para hipertrofia. Só que você pode fazer um agachamento, ficar em isometria, colher os benefícios da isometria, sem o prejuízo da reação gerada pela parede. Viram? Que brilhante! Isso não é tão difícil de raciocinar. Beleza? Próximo, pressão, tá? Então o que é pressão? Pressão é a força distribuída sobre uma determinada área. Então, por exemplo, se você tem força aqui, por exemplo, de... Vamos jogar aqui, tá? 200 newtons. Você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, vamos jogar em centímetros quadrados, para poder falar do nosso corpo. Primeira possibilidade, você tem 30 centímetros quadrados. E a segunda, 50 centímetros quadrados. Aí vem a pergunta, em qual dos dois há maior pressão? Qual dos dois tem maior pressão? Bom, é nítido que quem tem maior pressão é o indivíduo 1. Por quê? A área é menor. Quanto menor a área, menor a superfície de contato. Quanto menor a superfície de contato, maior vai ser a pressão. Então aqui, ó, pressão e área são inversamente proporcionais. Quanto menor a área, toda divisão na verdade é assim, tá? Quanto menor a área, maior a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Então 200 dividido por 30 dá algo próximo de 67, 61, 65. 200 dividido por 50 dá o quê? 40. Perdão, 4, tá? 6,5, 4. Perdoe a conta. Fugi da escola. Tá? Então olha aqui. Então quanto menor a área, maior a pressão. Aí você fala assim, ah, bom, não entendi de novo. Pensa comigo. Se você sabe aqueles caras que deitam em cama de prego, tem muito prego ali, não tem? Eles deitam na cama de prego que é tanto de prego. Se você pega todos os pregos e junta, dá uma superfície de contato, dá uma área muito grande em centímetros quadrados. Eu iria ficar muito abismado se esse indivíduo conseguisse deitar em cima de um prego e ficar fixo. Aí sim eu ia ficar estarrecido. Mas não é o caso, tá? Isso não é o caso. Tudo bem? Olha aqui, por exemplo, pressão é força dividido pela área. Levando em consideração que a sola do tênis, por exemplo, se ela tivesse tênis, seriam 175 centímetros quadrados. E o salto, 4 centímetros quadrados. A força que a mulher exerce é sempre a mesma. Tá? Por quê? Porque é a mesma mulher, ela não ficou forte de uma pisada para outra. Aí vem a pergunta, qual das duas situações é pior para o rapaz? A pior situação para o rapaz é nítido, que é a de salto. Por quê? Saltos são 556 dividido por 4, dá 139 aproximadamente. Newtons por centímetro quadrado. Já aqui, ó, 556 dividido por 175 seria algo ponto 3,7. Então, nessa primeira situação, ele teria 139 newtons por centímetro quadrado e na segunda situação, 3,17.
Aí eu vou te fazer a pergunta, qual dos dois tem mais pressão? Ser pisado pelo salto alto. Aí você pergunta, bom, mas onde é que isso entra na educação física? Bom, se você pegar, por exemplo, cadeira extensora, os primeiros graus de extensão de joelho, a patela está com a grande superfície de contato em relação ao fêmur. À medida que você faz a extensão e para lá em cima, a superfície de contato da patela com o fêmur diminui. Se a superfície de contato entre patela e fêmur diminui, a pressão aumenta, gente. O torque, a força interna gerada pelo quadríceps contra a patela é menor, mas a área diminui de uma forma que mesmo com a redução da força, a pressão ainda vai ser maior. Aí o que a gente vê dentro das academias? O que nós vemos dentro de academias? Nós vemos uma quantidade de personal passando isometria com cadeira extensora, o joelhinho lá estendido lá em cima. Pô, que desserviço, não é assim, tá? Não é assim. Mas você deve ter visto em algum lugar isso aí, né? Então evitem esse tipo de coisa. Estou só tentando trazer a importância disso, que às vezes o pessoal fala, eu não vejo importância disso para mim na educação física, prescrevendo treino. Acabei de mostrar mais um benefício, tá? Volume. Como eu havia dito anteriormente, se eu quiser saber a área de um objeto, eu faço isso aqui, ó, comprimento e largura. Se eu comparo o grande dorsal com o deltoide, o grande dorsal tem uma área maior do que o deltoide. Mas se eu pegar a profundidade do deltoide, ele é tão superior ao do grande dorsal que mesmo a área do deltoide sendo menor, o seu respectivo volume é maior. O volume do deltoide é maior do que o do grande dorsal. Então, se te perguntarem qual músculo é maior, você tem que primeiro retrucar com a pergunta em relação à área ou volume. Área, grande dorsal. Volume, deltoide. Tríceps, maior do que o grande dorsal ainda. Viu? Densidade, tá? Densidade é massa dividido pelo volume. Então, se eu tenho dois objetos de mesma massa, o que tiver o menor volume é mais denso. Por exemplo, essas duas bolas aqui, bola de golfe e bola de tênis de mesa, ambas possuem o mesmo volume. Então, se eu pegar aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Aqui e o denominador são inversamente proporcionais. Como as duas têm o mesmo volume, então você não vai olhar para cá, você vai olhar para a massa. Essa bolinha aqui pesa, por exemplo, 500 gramas. Tá? Eu não sei o peso oficial. E essa aqui tem uma massa de 50 gramas. Já a massa e a densidade são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Então vem, como as duas têm o mesmo volume, a que tiver maior massa tem maior densidade. Quem tem maior massa? A bola de golfe. Porque ela tem maior massa dentro do mesmo volume. E eu tenho o outro lado também, que é esse aqui, ó. Se eu tenho dois objetos com a mesma massa, então mais uma vez aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. No anterior, os dois objetos tinham o mesmo volume. Se tinha o mesmo volume, eu ia para a massa. O que tiver maior massa tem maior densidade. Porque o numerador e o resultado são diretamente proporcionais. Quanto maior esse, maior esse. Quanto menor esse, menor esse. Levando em consideração que aqui embaixo é o mesmo. Já aqui, em relação ao denominador, quanto maior o denominador, menor o resultado. Porque aqui são inversamente proporcionais. Então eu venho e faço a pergunta. Se eu tenho aqui 1 kg de gordura, 1 kg de músculo, são 1000 gramas de cada. Então a massa dos dois é a mesma. Aí vem a próxima pergunta. O volume dos dois é o mesmo? Não. Um deles tem 1000 centímetros cúbicos e o outro tem 500 centímetros cúbicos. Como o denominador e aqui são inversamente proporcionais, então o quê? Quem tiver menor volume vai ter maior densidade. Quem é que tem maior densidade aqui? O músculo. Por quê?
1.000 dividido por 500 dá 2 gramas por centímetros cúbicos. 1.000 dividido pelo volume de 1.000 centímetros cúbicos é 1.000 por 1.000, dá 1 grama por centímetro cúbico. E é exatamente por esse motivo que o seu músculo ocupa um menor volume, mas a massa mantém. É possível, por exemplo, que você emagreça ganhando peso, ou você emagreça ganhando massa. Ah, eu emagreci, mas a minha massa na balança subiu 1 quilo. E é possível também que você engorde perdendo massa. Você perde massa muscular e ganha gordura, mas o volume da gordura, aparentemente, vai te dar a mesma compleição física em relação ao volume, mas na hora que você sobe na balança, você está mais leve. Fala, estou mais leve, então emagreci? Não necessariamente. O percentual de gordura é que vai te contar isso. Tranquilos? Então, essa era de hoje. Fiquem com Deus.